Olá! Olha, hoje a gente vai fundo aqui nas fontes de energia que movem o nosso mundo. Vamos tentar entender a química por trás daqueles, hidrocarbonetos, né, que estão em todo lugar. E também dar uma olhada nas tecnologias que tentam lidar com o impacto ambiental, principalmente dos veículos. A gente tem aqui dados da EPE, a empresa de pesquisa energética, uns artigos sobre a química dos combustíveis e também um panorama da indústria de petróleo e gás, pesquisas novas sobre biocombustíveis e um estudo focado na poluição dos carros-caminhões. O objetivo aqui É juntar tudo, né? de onde vem a energia, o que é essa matéria-prima-chave e como a tecnologia e as regras tentam, assim, achar um equilíbrio entre o que a gente precisa e a sustentabilidade. Bom, vamos lá. Começando pelas fontes de energia. Os dados da IPE mostram bem o cenário. As não renováveis, tipo petróleo, carvão, gás natural, ainda dominam, né? São como uma reserva de energia que levou milhões de anos para se formar. O Brasil tem o pré-sal, que é gigante, claro, mas é finito. E a queima libera gases que aquecem o planeta. Isso, esse é um ponto crucial. Essa finitude e, claro, o impacto no clima. Tudo isso impulsiona a busca por alternativas. Aí entram as renováveis. A força da água, do sol, do vento, a biomassa, o calor da terra, até dos oceanos. São vistas como inesgotáveis, né? E mais limpas. No Brasil, a hídrica é a principal. Só que aí a gente fica refém da chuva. Totalmente. Se falta água, tem que ligar as termoelétricas. Elas são mais caras, mais poluentes. E pronto, lá vem a bandeira vermelha na conta de luz, tá? As famosas bandeiras. Exato. E mesmo as renováveis têm seus desafios, né? A intermitência é um deles. O sol não brilha de noite. O vento às vezes para. E essa dependência toda do petróleo leva a gente direto para a química. Hidrocarbonetos. O nome já entrega. Carbono e hidrogênio. A gente pensa logo em gasolina, diesel, gás de cozinha, óbvio. Mas as fontes mostram que eles estão em quase tudo. É verdade. Plásticos, sabe? Da embalagem de comida à escova de dentes, tecidos sintéticos, asfalto, fertilizante. É impressionante a forma como os átomos se ligam, né? Cadeias abertas, fechadas, ligação simples, dupla. E essa estrutura molecular que define tudo. Como a substância se comporta, para que serve. Eles se formam sob uma pressão imensa lá dentro da Terra. Economicamente são vitais, claro, mas a queima, principalmente se não for completa, gera poluição. Aquele ozônio que se forma nas cidades por causa das emissões é um problemão para a saúde. Sim, com certeza. Entender a estrutura ajuda a prever e, quem sabe, diminuir esses problemas. E falando em economia, a indústria de petróleo e gás é um gigante global. Uma das fontes descreve essa cadeia super complexa. Vai desde explorar lá em alto mar ou em terra firme até chegar na bomba do posto. Envolve logística pesada, geopolítica e os desafios ambientais, claro. E a tecnologia está entrando com força nisso, né? Digitalização, rastreamento, até inteligência artificial para tentar otimizar essa loucura toda. Sim, e a inovação não para só em otimizar o que já existe. Busca alternativas também. O CNPM, por exemplo, tem uma pesquisa bem promissora com umas enzimas que reagem à luz, as FAPs. Pensa nessas enzimas como, sei lá, mini conversores solares. Elas usam luz para transformar resíduos de gordura direto em alcanos, que são parecidos com os da gasolina. Que interessante isso. E a sacada aí é que essas FAPs funcionam com uma faixa maior de luz. Isso pode deixar o processo mais barato, mais eficiente. Outra aposta forte é o hidrogênio, né? Principalmente o verde, que é feito com energia renovável, muita gente vê como o combustível limpo do futuro. Mas essas enzimas FAPs, por mais incríveis que pareçam, assim, quão perto elas estão de uma aplicação industrial de verdade? Porque a escala da demanda por combustível é gigantesca, né? Esse é o desafio da escala, sem dúvida. A pesquisa mostra que o potencial existe, mas para chegar na produção em massa, precisa de muito investimento, superar barreiras tecnológicas, econômicas. É um caminho promissor, mas ainda está em desenvolvimento. Entendi. E enquanto essas alternativas não chegam para valer, como a gente lida com o impacto agora, principalmente dos veículos? O Brasil tem uma frota enorme, né? Mais de 120 milhões em 2023, segundo uma das fontes. E a maioria ainda usa motor a combustão. Aí libera aqueles poluentes chatos, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, a tal da fuligem. Uhum. Por isso a importância de programas como o Proconv aqui no Brasil,
que fica mais rigoroso a cada nova fase, né? Exato. Para conseguir atender essas exigências, os veículos foram incorporando várias tecnologias. É quase uma força-tarefa ali no escapamento. Primeiro tem os catalisadores. Usam metais nobres para tentar neutralizar quimicamente parte dos gases ruins. Aí, para os motores a diesel, entram os filtros de partículas, os DPFs, que seguram a fuligem mesmo. Aqueles que precisam se regenerar de vez em quando. Isso, eles queimam a fuligem acumulada. Outra técnica é a recirculação dos gases de escape, o EGR. Ele meio que esfria a combustão para gerar menos NOx. E nos diesel mais modernos tem o sistema SCR, que usa aquela solução de ureia, o Arla 32, para transformar os óxidos de nitrogênio em coisas menos nocivas, tipo nitrogênio e água. Interessante como essa pressão das regras mexe direto com o mercado. A gente ouve falar de montadora que tira modelo de linha porque adaptar para o Proconvênio novo, tipo o P8 ou L7, ia ficar caro demais. Exatamente. Isso mostra o peso real dessas regulações. Elas forçam a inovação, claro, mas também têm consequências econômicas bem visíveis para o consumidor e para as fábricas. Entender essas tecnologias ajuda até a gente a entender por que a manutenção de alguns carros ficou mais complexa ou mais cara. Bom, ufa, a gente percorreu um caminho longo aqui, hein? Das fontes de energia lá no começo, passando pela química dos hidrocarbonetos que estão em tudo, até essas tecnologias complexas tentando limpar a fumaça do transporte. Fica bem clara essa tensão, né? Entre a nossa necessidade de energia e a urgência de proteger o meio ambiente. É uma busca constante por equilíbrio, não tem jeito. A demanda por energia não para, mas ao mesmo tempo a consciência ambiental e as leis empurram a ciência, a engenharia para buscar soluções, seja otimizando o que a gente já tem, desenvolvendo alternativas como esses biocombustíveis avançados, o hidrogênio verde, ou melhorando o controle da poluição mesmo. O desafio é enorme e tem muitas frentes. E para fechar, fica uma reflexão. Sabendo que os derivados de petróleo estão em quase tudo que a gente usa e pensando nesses desafios ambientais todos que a gente falou, qual inovação, ou talvez qual mudança de hábito, seja individual ou coletiva, parece ter o maior potencial para levar a gente para um futuro energético mais sustentável? Fica aí a pergunta. Até a próxima!